Oi pessoal, aqui é o Francisco Careta e tem surgido bastante dúvidas a respeito do que é terapia gênica. Então nesse vídeo o objetivo é tentar explicar rapidamente, de uma maneira fácil, o que é terapia gênica na hemofilia. Então vamos lá, dentro das nossas células existe moléculas de DNA e o nosso DNA ele é todo dividido em genes. Então aqui nós temos, mais escuro aqui, genes que estão presentes no nosso DNA. Então o que é um gene? Gene é uma estrutura que vai ser responsável pela produção de uma proteína. Então, falando sobre hemofilias, sobre coagulopatias, nós temos o gene do fator 8, que vai produzir o fator 8. Nós temos o gene do fator 9, que vai produzir o fator 9. E nós temos o gene do fator de von Willebrand, que vai produzir a proteína de von Willebrand. Então, a gente já sabe que quem tem mutações no gene do fator 8 vai ter hemofilia A. Quem tem mutações no gene do fator 9 vai ter hemofilia B. Quem tem mutações ou dificuldade na produção, erros na produção do fator de von Willebrand, vai ter a doença de von Willebrand. Então, são mutações que acontecem dentro desses genes que vão fazer com que a proteína produzida ela seja alterada ou então não exista a produção de proteína. Então, a gente já sabe que, uma vez que esses problemas de coagulação são causados por mutações desse gene, estratégias que fossem desenvolvidas para corrigir essa produção desses genes resolveria o problema da hemofilia e do problema da doença de von Willebrand. Então, a terapia gênica ela tem esse objetivo, de alguma maneira, auxiliar a produção de quantidade normal, quantidade maior desses fatores daqui. Uma maneira de se fazer isso, de melhorar a produção desses genes, é utilizar a terapia gênica com vírus. E existe um vírus chamado vírus adeno-associado, a sigla desse vírus é AAV. Esse é um vírus que ele não causa nenhum tipo de doença, não causa problemas para a gente, então por isso que ele é utilizado. Além disso, esse vírus ele foi modificado de maneira com que a sua utilização não cause nenhum problema conhecido até o momento em pessoas que vão utilizar essa terapia. Esse vírus daqui, então, que não causa problemas conhecidos para a gente, ele também é modificado para ele carregar no seu interior os genes, ou o gene do fator 8, ou o gene do fator 9, que são terapias que ainda estão, que são pesquisas que ainda estão em andamento. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse vírus adeno-associado, esse AAV, inserem dentro desse vírus ou o gene do fator 8 ou o gene do fator 9, e esse vírus então ele vai ser infundido no corpo de uma pessoa através de uma injeção. Tá? Então, assim, ainda é pesquisa, em nenhum lugar do mundo existe terapia gênica como tratamento. O que existe são pesquisas que já estão em fase avançada de estudos. Então, esse vírus daqui, esse vírus que foi modificado para produzir ou o fator 8, para produzir o fator 9, ele é administrado no organismo da pessoa e foi visto que, já tem publicação mostrando isso, artigos muito importantes, que a maior parte das pessoas que receberam essa terapia, hemofílicos graves, estão produzindo, em média, cerca de 70% de fator 8. Isso daqui é muito bom. 70% de fator 8 é normal. Daqui é uma quantidade que pessoas sem hemofilia produzem. Né? Então, pegam pessoas com hemofilia grave, que tem menos de 1% de fator, estão produzindo cerca de 70% de fator. Então, vamos... Sim, resolve bastante problema? Resolve. Só que a terapia gênica ela tem alguns problemas. Por exemplo, não é todo mundo que vai poder receber essa terapia gênica. Pelo menos não com os estudos que estão em andamento. Porque pessoas que já entraram em contato com esse vírus AAV em algum momento da vida, elas não vão poder receber essa terapia. Por quê? Porque ela já tem anticorpos contra esse vírus aqui. Então, se ela já tem anticorpos contra esse vírus, se a pessoa receber esse vírus,
o vírus vai ser imediatamente destruído por esses anticorpos aqui. Ou seja, antes de fazer a infusão desses vírus em uma pessoa, esses vírus modificados da terapia gênica, é necessário verificar se a pessoa tem ou não esses anticorpos. Uma outra questão de terapia gênica é, durante quanto tempo que essas pessoas vão produzir fator? Vai depender de quanto tempo que esse vírus vai continuar no nosso organismo. E, como nós sabemos, vírus, bactérias, tudo aquilo que é invasor, ele vai ser destruído pelo nosso sistema imunológico. Então, quanto mais tempo esse vírus ficar escondido do nosso sistema imunológico, mais tempo esse vírus vai ficar produzindo o fator que a gente quer que ele produza. Então, esse daqui foi um desafio que existiu lá no início da terapia gênica, ainda na década de 90, porque as pessoas recebiam terapia gênica, produziam o fator durante alguns meses, mas depois o sistema imunológico destruía esse vírus aqui, e aí a pessoa parava de produzir o fator. Hoje, esse problema já está sendo contornado porque assim que a pessoa recebe o tratamento com esse vírus, ela começa a ser monitorada, de maneira que, se o sistema imunológico começar a destruir esse vírus, essa pessoa vai tomar medicações para evitar que essa destruição progrida. Assim, já tem pessoas que há alguns anos receberam esse vírus através de pesquisas e estão produzindo grande quantidade de fator já há alguns anos. Isso confere estabilidade ao tratamento, é isso que nós queremos. Uma outra pergunta que aparece bastante: qual é a estabilidade disso? Criança vai poder receber esse tratamento? Por enquanto, não. Por enquanto, as pesquisas elas estão sendo centralizadas em pessoas acima de 18 anos, porque esse vírus ele entra dentro do fígado. E como a criança ainda está em processo de crescimento, esse vírus ele pode... conforme o fígado cresça durante o crescimento da criança, esse vírus ele pode se perder, de maneira com que a produção do fator caia. E é bastante importante dizer que esse vírus só pode ser aplicado uma única vez, porque depois que ele é aplicado, o nosso corpo produz anticorpos e esse vírus não pode ser utilizado novamente. Então, esse daqui foi uma explicação que eu espero que tenha sido informativa, e brevemente vai ser produzido um outro vídeo com uma qualidade que eu espero que seja melhor. Ok? Grande abraço!